meus amigos. Olá, minhas amigas. Eu sou o professor Alexandre Marcelo Augusto. Inicialmente, gostaria de me apresentar para vocês. Sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal da Escola de Especialistas EAD e da Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Sou especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos, Unimes, e também sou advogado criminalista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso mini curso sobre os aspectos gerais do latrocínio. Nós vamos analisar os aspectos gerais do latrocínio, o roubo qualificado pelo resultado morte, que está previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Mas antes de analisarmos os aspectos gerais do latrocínio, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. O parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, ele estabelece que o roubo seja qualificado se da violência resultar lesão corporal grave ou se resultar a morte da vítima. Portanto, no crime de roubo, nós temos duas qualificadoras: a lesão corporal grave e a morte da vítima. O parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, ele foi alterado pela Lei número 13.654, de 23 de abril de 2018, que dividiu o parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal em dois incisos. O inciso 1, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena será de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E no inciso 2, se da violência resulta morte, a pena será reclusão de 20 a 30 anos e multa. As qualificadoras dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, ou seja, a lesão corporal grave e a morte, elas são aplicáveis ao roubo próprio e ao roubo impróprio. Vamos relembrar agora o roubo próprio e o roubo impróprio. O roubo próprio está previsto no artigo 157 caput do Código Penal e o roubo impróprio está previsto no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Ou seja, o roubo próprio está previsto no caput do artigo 157 do Código Penal e o roubo impróprio está previsto no parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal. E o que vem a ser o roubo próprio? A violência ou a grave ameaça no roubo próprio é utilizada antes ou durante a subtração da coisa móvel alheia. No roubo impróprio, a violência ou a grave ameaça é utilizada logo depois da subtração da coisa móvel alheia. Com qual finalidade? Para assegurar a impunidade do crime ou para assegurar a detenção da coisa móvel alheia. A distinção fundamental do roubo próprio e do roubo impróprio reside no momento e na finalidade do uso da violência ou da grave ameaça. Pela redação do artigo 157, parágrafo 3º, incisos 1 e 2 do Código Penal, incide a qualificadora se o resultado qualificador, lesão corporal grave ou morte, decorrer de violência.
Violência nada mais é do que o emprego de força física, o uso da força. O latrocínio, o roubo qualificado pelo resultado morte, que está previsto, no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, nada mais é do que o homicídio cometido com fim de lucro. No latrocínio, o agente ele tem o intuito de subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia, emprega violência, ou seja, o uso da força, emprega força física contra a vítima e aí resulta então a morte da vítima. Bom, no latrocínio, a intenção do agente é praticar o crime contra o patrimônio, ou seja, subtrair para si ou para outrem a coisa móvel alheia. O agente, portanto, emprega a violência e daí resulta a morte da vítima. O latrocínio, a morte da vítima, no latrocínio, a morte da vítima é o meio para a subtração da coisa móvel alheia. O latrocínio, ele é considerado um crime complexo em sentido estrito. O que seria um crime complexo em sentido estrito? É aquele crime constituído pela fusão de mais de uma conduta típica, ou seja, formado pela aglutinação de dois tipos penais. O latrocínio, ele é formado pela aglutinação do roubo, que é o crime fim, mais o crime de homicídio, que é o crime meio. Portanto, o latrocínio é considerado um crime complexo em sentido estrito. Por quê? Porque ele aglutina dois tipos penais: o roubo, crime fim, e o homicídio, crime meio. O latrocínio também ele é considerado um crime contra o patrimônio, apesar de atingir bem jurídico relevante, ou seja, a vida humana. A vida humana no latrocínio nada mais é do que um meio para a violação do patrimônio da vítima. Portanto, o latrocínio ele vai ser julgado pelo juiz singular e não pelo tribunal do júri. Por que o tribunal do júri ele não julga o crime de latrocínio? Porque o latrocínio ele é considerado um crime contra o patrimônio. E o tribunal do júri, de acordo com o artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, é julgado, ou melhor, o tribunal do júri, ele vai julgar os crimes dolosos contra a vida. O tribunal do júri, de acordo com o artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, ele tem competência, portanto, para julgar os crimes dolosos contra a vida. Se o latrocínio ele é considerado um crime contra o patrimônio, não é considerado um crime contra a vida, logo podemos concluir que o latrocínio ele vai ser julgado, então, pelo juiz singular e não julgado pelo tribunal do júri. Nesse sentido, nós temos a súmula 603 do Supremo Tribunal Federal. O que diz a súmula 603 do Supremo Tribunal Federal? A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. O latrocínio também é considerado um crime comum. Crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Por quê? Porque a lei penal não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. O sujeito passivo
no crime de latrocínio é o proprietário, o possuidor da coisa móvel subtraída, aquele que sofre, né, a violência. Configura o crime de latrocínio quando ocorrer a morte da vítima, da subtração da coisa móvel alheia. O latrocínio, ele contém a tipificação de um determinado fato, o roubo, e também de um resultado qualificador, ou seja, a morte da vítima. Esse resultado qualificador, a morte da vítima, vai provocar a elevação da pena do crime de roubo. Nós vimos agora há pouco que a pena prevista para o latrocínio é reclusão de 20 a 30 anos e multa. No latrocínio, nós temos o dolo na conduta antecedente, ou seja, na subtração da coisa móvel alheia, e dolo ou culpa no resultado qualificador, ou seja, na morte da vítima. Bom, a consumação do crime de latrocínio vai ocorrer com a morte da vítima, ainda que não se realize a subtração da coisa móvel alheia. Veja que interessante. O latrocínio, ele será consumado quando ocorrer a morte da vítima, ainda que não se realize a subtração da coisa móvel alheia. Nesse sentido, nós temos também a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. E o que diz a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal? Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens da vítima. Portanto, o que é determinante para a configuração da consumação ou da tentativa do latrocínio é a morte da vítima. Vamos entender isso melhor. Morte da vítima consumada. O latrocínio será consumado. Morte da vítima tentada. O latrocínio será tentada, ainda que não se realize a subtração da coisa móvel alheia. Portanto, o que é preponderante, o que é determinante no crime de latrocínio para a sua consumação é a morte da vítima, ainda que não se realize a subtração da coisa móvel alheia. O latrocínio, ele é considerado um crime hediondo. O artigo 1º, inciso 2, a linha C da Lei número 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, considera o latrocínio o roubo qualificado pelo resultado morte, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, como um crime hediondo. Crime hediondo, nós sabemos, é um crime inafiançável, insuscetível de anistia, graça e indulto. E para finalizarmos, no latrocínio, a ação penal é pública incondicionada. E com essas considerações, eu agradeço a presença de vocês nesse mini curso dos aspectos gerais do latrocínio e muito obrigado.